Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Faltam apenas 2 meses para terminar o ano e já começou o período para a contratação dos temporários. A economia anda desaquecida, mas a Confederação Nacional do Comércio estima que serão criados 34 mil novos postos de trabalho neste fim de ano. Isso significa um aumento de 1,4% em relação ao mesmo período de 2013. Em Goiás, a expectativa é parecida. Um aumento da mão de obra temporária deve ser de 1%. O Momento Assim de Lojas, claro, não poderia ficar de fora do tema. Você, empresário, sabe como escolher o funcionário mais adequado para o seu negócio? E para você que está à procura de um emprego, conhece as dicas para conquistar uma vaga? Conosco, aqui no estúdio, o consultor de marketing, Cárbio Vaquede. Também com a gente, a consultora de recursos humanos, Amélia Ferreira. Boa noite e sejam bem-vindos ao programa. Boa noite. Bom, a expectativa é boa, né, de contratação e os lojistas, as empresas estão preparadas? Olha, por mais que tenhamos aí uma condição desfavorável da economia, sempre nessas épocas, né, final de ano e as datas sazonais, nós temos um grande acréscimo na demanda dos lojistas, das indústrias e principalmente dos lojistas, né, para contratação por tempo determinado, né? Então, sempre trabalhamos muito com essas demandas, com essas altas de demandas em finais de ano. E o que deve ser observado nesse momento de contratação? O que as empresas devem observar? Fazer uma análise também, se ela tem condições de contratar mais, tudo isso deve ser observado? Geralmente as empresas, elas fazem um trabalho de dimensionamento de pessoal. Então, vai dimensionar de acordo com o andamento da economia, vai verificar ali se ela tem mão de obra suficiente para atender a expectativa de negócios, né? Que geralmente no final de ano aumenta. Então, o que deve ser planejado com antecedência, né? Então, a gente geralmente faz uma assessoria para essas empresas no sentido de ajudar nesse planejamento. Então, pelo volume de negócios, a gente geralmente está sempre pronto para oferecer esse aporte de pessoal. Eu falo que nesse momento é muito importante para a gente avaliar toda a nossa equipe. Então, eu sempre peço que os empresários avaliem esse momento como uma vinda de pessoas com novas capacidades, novos desenvolvimentos, novos desempenhos, que possam nos ajudar a qualificar a empresa como um todo. Então, eles vão vir como temporários, mas ao mesmo tempo trazendo essa energia, né, esse sangue novo para a empresa, e a gente vai fazer aí novos treinamentos, habilitar a equipe como um todo, aqueles que não estão enquadrados devidamente nas suas tarefas, a gente faz aí um escalonamento novo. Então, é um momento da gente repensar na nossa equipe e principalmente nas tarefas que vão ser cumpridas para que o nosso cliente fique satisfeito e que realmente a gente consiga fazer uma renovação na empresa. E nesse momento, você acredita que tem assim, mão de obra suficiente para atender a demanda do comércio, por exemplo? O mercado está se qualificando rapidamente por uma geração Y. Essa geração bem nova. Então, ela tem informação em tempo real. Tendo a informação em tempo real, ela tem uma capacidade de adquirir conhecimentos com muita rapidez. Então, ela sabe quais seriam as habilidades, ela tem noção. Talvez elas não estejam enquadradas nas normas, nos procedimentos da empresa, e isso tudo, um bom treinamento, vai ajudar ela a alinhar essas habilidades dela com as normas, procedimentos, tarefas da própria empresa. Porque é o que a gente vê que em algumas áreas tá faltando mão de obra mesmo, principalmente a mão de obra qualificada, já preparada para entrar e trabalhar, porque é um tempo curto para preparar esse pessoal, né? O interessante dessa nova geração, né, da geração Y, é essa capacidade de adaptação, viu, Cárbio? A gente tem... a expectativa no passado era de que você entrasse em uma empresa e nela permanecesse por muitos anos. Concordo. Essa geração Y não, ela quer entrar, quer conhecer e quer ver se aquela empresa tem os mesmos valores que ela, para que ela permaneça, né? Então, é geralmente uma porta de entrada para grandes profissionais que
né? No futuro podem permanecer ou buscar outras oportunidades, mas que vão contribuir muito naquele momento ali. Certo. De mão de obra temporária. Mas existe mão de obra suficiente ou vai ter uma certa dificuldade? Como é que vocês avaliam esse momento agora? Eu tenho visto uma grande demanda, né, por novas tarefas, novas oportunidades. Então, assim, ter uma mão de obra qualificada e garantir essa contratação não existe em lugar nenhum. Mas se a gente puder fazer aí uma forma com que a tarefa desempenhada possa ser mostrada com um certo estímulo às pessoas, eu acredito que elas possam até moldar, sair de um determinado local e entrar em outro, até como uma aposta, um aproveitar. Como a Amélia estava falando, a geração dos nossos avós, que a gente chama de baby boomer, né, eles entravam dentro da empresa para solidificar cada uma daquelas etapas. É muito engraçado se a gente for ver os chefes hoje, os líderes, né, e são baby boomers, você vai encontrá-los em andares mais acima, certo? Porque eles foram construindo, eles foram subindo as escadas, né? E aí eles fecham as salas, colocam móveis pesados. Por quê? Mostra a solidificação. Aí vem uma geração X, uma geração onde nós fomos buscar outros conhecimentos, não só a experiência. Então, uma geração X, ela foi buscar no mercado, MBAs, entender aí novos caminhos, como é que o Oriente estava falando a essa oferta de negócio, o Ocidente, e fazer aí um meio caminho. Então, ela abriu uma porta para a oportunidade Y, que é a nova geração da experiência. Então, ele fala, olha, você não adianta querer buscar o mercado se você não tiver experiência. Eles sabem, o jovem, que eles precisam de experiência, que ele não pode chegar afoito. Tem norma, tem procedimento, tem a maneira com que é conduzido todo esse processo. Mas ele também tem que buscar o conhecimento teórico. E tudo isso vale para o temporário também? Porque muitas vezes a gente cai no temporário como um quebra-galho, né? Mas ele hoje, se ele não tiver essa mínima até habilidade... dos dois lados, né? Do lado do empregador e do lado também de quem está contratando. Não, vou contratar só para... Eu já tenho o meu grupo de confiança que trabalha comigo, quero só mais um para dar um apoio, né? Mas olha só que oportunidade maravilhosa, né? A gente tem oportunidade para as duas partes. Nesse momento em que eu, como candidato, desejo ingressar numa nova empresa, eu aposto naquela empresa, né? Então, eu vou conhecer e vou tentar... ser efetivado por essa empresa. Por mais que ela já tenha um quadro sólido, como o Cárbio falou, vem uma nova força que chega para impulsionar o negócio, né? Às vezes eu tenho meu quadro e ele já está ali bem estabilizado, mas chega alguém para desestabilizar dizendo, opa, vamos fazer diferente? Vamos colocar um gás novo aqui? Isso é importante. E aí, esse candidato que se submete a uma vaga temporária, sabendo que é por pouco tempo, ele tem a condição de mostrar a capacidade dele, o potencial dele. E, na maioria das vezes, a gente tem o temporário, a vaga temporária como a porta de entrada, né? Então, é a minha oportunidade. Ele mexe como um todo ali naquele momento com a estrutura da empresa, né? Estimulando o que já está lá para poder criar uma certa concorrência saudável. Positiva, né? Então, é a porta de entrada. E traz sangue novo, né? Então, quer dizer, se eu não me adequar, se eu não estiver satisfeito, estão chegando novas pessoas, eles vão tomar meu local. Eu brinco muito com o pessoal selecionado, que eu falo, o rio corre para o mar. Se você não estiver satisfeito, não tem jeito. Não tem jeito. Nós vamos dar só uma paradinha agora, tá? E já já a gente volta.